Bom dia pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a São Paulo. Eu estou agora na sacada do quarto de hotel, onde eu estou hospedado, aqui em Anália Franco, Tatuapé. Na verdade, hoje é meu último dia aqui no Brasil. Passei quase 4 semanas essa viagem. Eu visitei vários lugares e cidades diferentes. Bom, a sequência de coisas que eu visitei foi Campinas, Uberaba, Belo Horizonte, Ouro Preto, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo. Então, 8 lugares, na verdade, 8 cidades diferentes. Todo interessante, todo diferente, com suas próprias características. E sim, eu gostei de todo lugar que eu visitei, mas eu fico muito à vontade aqui em São Paulo, na verdade, porque tem muita opção, tem muita infraestrutura, tem tudo aqui, tem muito esporte, lojas, tem restaurantes, cafés. Então eu acho essa variedade de coisas aqui em São Paulo muito legal, muito bom mesmo. Bom, eu vou falar só um pouquinho sobre algumas observações, algumas coisas que eu vi, algumas coisas que destacam, na verdade, durante essa viagem fantástica que eu fiz aqui no Brasil. Em perspectiva de um turista viajando no Brasil, um turista inglês. Eu não vou falar gringo, gente, porque ainda não chegou à conclusão se essa é uma palavra positiva ou negativa. E, bom, você sabe que eu não sou brasileiro por causa do meu sotaque. Primeira coisa que as pessoas aqui me perguntam é de onde você é. Então, claro que não sou brasileiro. Então, não adianta que eu falo gringo, porque é óbvio, né? Tá? Tudo bem. Bom, a primeira coisa que eu percebi é aqui no Brasil, quando você pede uma pizza a levar, eles não cortam a pizza em fatia. E isso aconteceu comigo 3 vezes aqui no Brasil, na verdade, e cada vez eu fiquei chateado. Na Inglaterra, quando você pede uma pizza a levar, eles cortam geralmente em 8 fatias para você comer com as mãos, né? Mas eu descobri que aqui no Brasil isso não é muito comum. E geralmente o pessoal come pizza com talheres, né? Então, talvez esse é mais higiênico, não sei. Mas eu fiquei meio chateado porque teve que quebrar a pizza à mão. E teve cebola na mesa, pepperoni no chão, queijo, molho de tomate em todo lugar. Então fica meio bagunçado, na verdade. É muito fácil bagunçar uma pizza sem talheres, né? Então, essa é uma coisa engraçada que eu percebi, que é uma diferença que destacou, na verdade. Aliás, as pizzas aqui no Brasil são muito legais, são boas, de verdade. A grande maioria das pizzarias aqui, eu percebi, são com fornos a lenha e tem esse gosto muito legal, um pouco rústica. Mas também os queijos, os molhos, as carnes, as opções diferentes, calabresa, portuguesa, são muito gostosos. Eu fiquei bem impressionado com a qualidade de pizza aqui no Brasil. Uma coisa que eu não gostei, porém, são as pizzas doces. Meu Deus, o que é isso, gente? Na minha opinião, chocolate e pizza não deve ser servido no mesmo prato. Então não deve ser junto nesse contexto, né? Porque, a meu ver, o base é salgado e com chocolate e banana morango fica meio bagunçado, gente. Eu não gostei, desculpa, mas foi uma coisa que me surpreendeu. Eu acho que os italianos provavelmente não gostaram também, porque é bem diferente. Outra coisa que eu percebi aqui no Brasil é que eu achei um pouco difícil viajar sem CPF.
Então, como eu sou brasileiro, eu não tenho CPF. Geralmente, quando você tem que preencher uma coisa online, um formulário, pede um CPF. Esse é principalmente para os voos, se você quer pegar um voo dentro do Brasil. Mas a coisa de não ter CPF destacou mais para mim quando eu entrei nas lojas americanas e teve essa oferta que se você baixa o app deles, você pode ganhar um desconto de 10%. Então, eu baixei o app e o funcionário me pediu o CPF e quando eu falei que não teve, ele falou que então você não pode ter esse desconto de 10%. Então, eu fiquei meio chateado porque, enfim, significa que os estrangeiros aqui no Brasil não podem ter esse tipo de desconto em lojas americanas. Não é uma coisa muito grave, né? Mas a mesma coisa me chateou um pouquinho, né? De ter fora dessa situação. Não sei, talvez seria legal ter uma opção turista nesse CPF onde você pode fazer uma coisa diferente, você pode seguir em frente sem ele. Mas essa é uma coisa que eu percebi. Viajando no Brasil é um prazer enorme para mim. É sempre muito interessante. Conheci pessoas bem acolhedoras, amigáveis, simpáticos em geral. E sim, acho que o brasileiro gosta de receber turistas. E isso não acontece em todo o país, no mundo. Então, nesse sentido, eu me senti muito bem acolhido. Uma coisa que é muito interessante na minha perspectiva é o tamanho do Brasil. É um país continental, é enorme. Então, se você é de Europa, como eu sou, todos os países de lá são bem menores. Então, para ver essa variedade que existe no Brasil entre os estados, se faz comparação entre Minas Gerais e Pernambuco, é bem diferente, né? Mesmo sendo parte do mesmo país, a variedade é muito grande. Então, por isso, eu fico muito interessado. Eu gosto dessa variedade. E a geografia brasileira também é muito interessante. Eu já mencionei as pizzas, gente, mas em geral a comida aqui no Brasil é incrível, é muito boa. Tem sabores muito legais. Até coisas bem simples como feijão, frango, arroz, bife de boi. Tem muito sabor. A comida aqui é muito bem temperada. Experimentei pratas novas como o bobo de camarão, que eu amei. Foi muito gostoso. E eu sou muito fã de churrasco brasileiro, porque, gente, a qualidade de carne aqui é incrível. Quase não tem comparação como o que nós temos na Inglaterra. E até os preços aqui são mais razoáveis. A carne na Inglaterra está ficando cada vez mais caro. Eu sei que não é barata aqui, mas é bem mais razoável no preço em geral. Quando eu fiquei em Florianópolis com meus amigos de Santa Catarina, né? Fizemos um churrasco no domingo e, nossa, foi tão bom. Com pão de alho, frango, porco, bife e cortes diferentes. Cortes que a gente não está muito acostumado na Inglaterra, com picanha e fraldinha, desse tipo de cortes que eu gosto muito. Churrasquerias também. Eu visitei uma churrasqueria aqui em São Paulo chamada Nova Ideal, no centro de São Paulo. Nossa, é tão bom. Eu gosto muito de carne bem passada. Tem essa tendência na Europa, em países como a França, Itália, de ter carne muito mal passada. Eu não gosto disso, não. Eu prefiro a carne muito bem feito na churrasqueira, né? E esse é o estilo que os brasileiros servem. Os brasileiros gostam de carne. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito. Mas, inclusive, as frutas, as verduras, eu acho
porque é um país aqui tropical, né? Você tem muito sol, muito chuva, e essa combinação deixa os produtos com muito sabor, com muito gosto. E sim, fiquei muito impressionado com a comida em geral. Sobremesas, nossa, que bom! Até fiquei surpreso a ver bolo no café de manhã. Aqui no hotel tem bolo de chocolate, bolo de banana, bolo de leite, todo tipo de bolo. Então, tem muita comida doce, mas é bom, eu não posso reclamar. Eu gosto de comida doce também. Uma novidade bem bacana nessa viagem foi experimentar cana de açúcar. Bom, essa é a quinta vez que eu visitei o Brasil, na verdade, gente. Mas eu nunca tinha experimentado essa bebida. Nossa, que sabor excelente, que sabor diferente. Foi uma coisa maravilhosa. Até as batidas, né, as vitaminas que tem aqui com hortelã, melão, melancia. Essa é uma coisa que eu gosto muito, essas frutas tropicais. Porque, sim, eu acho que até tem um sabor mais profundo que, por exemplo, um banana aqui tem muito mais sabor que um banana na Inglaterra, porque, bom, acho que geralmente na Europa, quando comemos frutas tropicais, são congeladas primeiro, se descongeladas depois. Então aqui a fruta principalmente é mais fresca, com esse sabor, com mais intensidade, né? Eu experimentei cana-de-açúcar em Florianópolis, na verdade, foi a sugestão de meu amigo lá. E, nossa, fiquei tão impressionado com esse sabor, foi uma delícia. Mas uma coisa que eu percebi aqui é a cultura de beber café. Então, eu gosto muito de café, os sabores diferentes e, bom, na Europa é mais comum beber espresso, tipo latte, cappuccino. Mas aqui parece que é mais comum ter café coado, que você coloca no térmico e toma em copas, em xícaras bem pequenas, né? E é uma coisa que acontece o dia inteiro, quase. Então, geralmente na Inglaterra eu paro de beber cafés, digamos 3 ou 4 da tarde, mas aqui parece que todo mundo bebe café até bem na tarde. Então esse é bem legal. E eu gosto também desse café coado um pouquinho mais fraco que expresso, mas dá para beber um pouquinho mais. Sim, por exemplo, nos restaurantes e nos hotéis, você pode beber café grátis nesses copinhos, né, que eles têm de plástico. Você pode se servir. Acho que isso é muito bom, muito legal. Meu tempo aqui no Brasil nessa visita está acabando, infelizmente. Sempre tem esse ponto um pouco de tristeza quando eu saio do Brasil, porque é sempre uma experiência tão bom estar aqui. É um país que eu gosto muito e sempre estou pensando na próxima vez que eu posso visitar. Eu acho esta visita foi um pouco diferente. Primeira coisa foi o tempo. Os meus amigos brasileiros aqui dizem que é a primavera mais fria que experimentou em 10 anos, uma coisa assim. E teve muito chuva. Então eu fiquei muito pouco tempo na praia. Só em Rio de Janeiro, na verdade, quando eu fui hospedado no bairro de Flamengo, eu curti a praia lá, que é muito bonito. Mas até em Florianópolis teve muita chuva e temporais, né? Tempestades. Brasil é um país tropical, então tem que esperar às vezes muita chuva, um pouco mais de tempo molhado, né? Então faz parte do tempo desse país. Outra coisa que eu achei bem interessante é que o Copa do Mundo já começou. O Copa do Mundo em Catar. Então é interessante ver como o brasileiro gosta de futebol. É quase como uma religião aqui. As pessoas são tão fanáticas, com muita paixão. Os fãs são
motivado, né, para ver os jogos. E teve essa derrota dois dias atrás contra Camarões. A cidade de São Paulo fica muito quieto por causa de derrota, infelizmente. Eu gosto de ver pessoas com paixão, né, que estão manifestando esse amor de esporte, que é uma coisa tão forte, tão popular aqui no Brasil, o futebol. Então, esse foi algo diferente que eu percebi nessa viagem. Então, agora eu vou ter que me despedir. Eu vou me preparar para pegar o meu Uber para o aeroporto. Tá, então muito obrigado pela sua atenção. Fico muito grato. Fica bem e até a próxima vez. Tchau, tchau.